quero mais. E as palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Toda hora espero te ver de mim. Conhecer-te eu quero. E o Senhor há de se revelar de forma especial nessa manhã. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Eu te quero mais. Eu te quero mais, Senhor. Seguindo para o campo eu vou. Coroa conquistar. És até a morte. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou viver. Ser-te eu quero mais. Eu te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Os instrumentos louvam o Senhor. Com palmas. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Eu te quero mais. Eu te quero mais, Senhor. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Eu te quero mais, Senhor. Amém. Então eu vou pedir para a irmã Cristina e o irmão Adir, para eles virem aqui à frente, nesse corredor, enquanto o pastor Mike está tocando aqui uma marcha nupcial. Conhecida. Podem subir por ali. Eles são os pais da Andressa, e do Henrique, e também da Rayane. E eles já estavam há muito tempo tendo uma vida conjugal, e agora então eles fizeram o casamento civil. A irmã Cristina já se tornou membro da nossa igreja na última assembleia, E nesse momento eles estão aqui para fazer um momento diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por ter dado esse privilégio a eles, agradecendo ao Deus pelo que tem feito, mas também um momento de renovação dos votos conjugais diante do Senhor. A palavra de Deus, os irmãos podem sentar. Quero pedir a vocês que venham mais para cá, desse lado de cá, esse lado de cá está mais vazio. Ontem eu tive o privilégio de estar
também abençoando, pedindo a Deus que abençoasse um casal que ontem casou, né? Ela é membro aqui da igreja, Cristina Luiz, filha do irmão Douglas e da irmã Eloíde. Eles casaram ontem, ela e o Joanes casaram ontem, e tive o privilégio de almoçar com eles, fizemos ali também uma cerimônia religiosa, e eu disse para eles lá o que eu quero dizer para vocês. A nossa vida é feita de escolhas, nossa vida é feita de decisões, a nossa vida sempre é consequência das escolhas, das decisões que fazemos. E um dos versículos bíblicos preferidos meu é o de Josué, em 24:15, quando ele estava terminando a sua vida, entregando o bastão, cumprindo o final do seu ministério, e ele disse para aquele povo muitas coisas, mas uma das coisas que ele disse é que uma família, um casal precisa escolher a quem servir. Ele disse: olha, se vocês querem escolher os deuses dos seus antepassados, se vocês querem continuar andando na idolatria, se vocês querem servir um Deus vazio, se vocês querem servir um Deus sem poder, se vocês querem servir um Deus que nada pode, não posso fazer nada. Porém, disse Josué, eu e a minha casa já decidimos. Nós serviremos ao Senhor vivo, serviremos ao Senhor poderoso, serviremos ao Senhor dos céus e da terra. Essa é uma decisão que uma família precisa fazer. O casal tem que fazer, escolher a quem servir. Servir ao Deus vivo, Senhor dos céus e da terra, que morreu, que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E essa é uma escolha fundamental na vida de uma família. Muitas famílias estão servindo ao dinheiro, muitas famílias estão servindo aos prazeres, muitas famílias estão servindo a um Deus morto, mas o segredo é servir a um Deus vivo e poderoso. A Bíblia revela quem é esse Deus. Amém? Aí eu quero ver as alianças de vocês, né? Sei que elas estão aí, vocês carregam ela com maior alegria. Você pode tirar, consegue tirar. A minha eu tive com dificuldade, né? Se você vai conseguir, camarada, é ótimo. Conseguiu. Vou fazer uma renovação de votos aqui com vocês. Vocês sabem que o casal, a aliança não é o que o casal tem no dedo. A aliança é o que o casal tem no coração. O pacto não é feito na mão, o pacto é feito no coração. E o que a gente coloca na mão, o que a gente coloca no dos dedos, no dedo do anelar esquerdo, é o símbolo da aliança, né? É aquilo que simboliza o que já fizemos no coração. E o casal agora com vocês, civilmente casados, eu queria que você, Adil, pegasse essa aliança e você só colocasse de volta para ela, se você de fato está aqui renovando com ela diante de Deus o voto de continuar sendo o único e legítimo esposo dela, de amá-la, de estar ao lado dela em todas as circunstâncias da vida, de continuar sendo fiel a ela, cuidando dela e procurando ser sempre exemplo de vida para ela e para os seus filhos. Então, se você quer renovar esse voto, então faça-se atenção no jornal, imprensa, fotógrafo, não esqueça desse momento. Muito bem, irmã Cristina, irmã também, se a irmã quer renovar esse voto, de continuar sendo fiel, amando o seu Adil, seu único e legítimo esposo, estar sempre ao lado dele, como companheiro, como amiga, fiel, independente das circunstâncias da vida, e também junto com ele sendo exemplos para os seus filhos e netos e todo aquilo que Deus agregar à família. Então, se a irmã quer renovar esse voto, queira novamente colocar. Vou pedir a vocês para se ajoelharem aqui. Vamos ficar de pé.
Vamos estender nas nossas mãos aqui, em direção ao casal. Vamos orar, pedindo a Deus as bênçãos maravilhosas do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor Adir e irmã Cristina têm vivido ao longo desses anos um relacionamento de amor. Ó Deus, eles têm vivido um relacionamento de compromisso, de cuidado mútuo. Eles têm, ó Pai, ao longo desses anos, estado um ao lado do outro e enfrentaram muitas lutas, enfrentaram muitas batalhas, mas juntos venceram, juntos e com o auxílio do Senhor, juntos e com a força do Senhor, juntos e com a força do seu poder, eles venceram muitas batalhas e hoje estão aqui para esse momento de celebração, para esse momento tão rico na vida deles, onde eles se casaram civilmente e agora eles estão aqui pedindo as mais ricas bênçãos do Senhor. E é isso que nós queremos ser porta-vozes deles também nessa manhã, Senhor. Derrama sobre eles as ricas e poderosas bênçãos dos céus. E que eles continuem sempre firmes. E como disse Moisés, como disse Josué, eles possam também dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja com toda a família e continue abençoando ricamente, em nome de Jesus. Amém. Agora já vamos para o Lua de Mel. Deus abençoe. Cada visitante que está conosco, o nome dele é Matias. E ele será apresentado hoje ao Senhor. Então eu quero convidar os seus pais, o Bruno e a Cíntia, para trazê-lo aqui à frente, porque ele é tão especial que ele nem consegue vir sozinho, né? Ele vem trazido pelos pais. Eu sei que tem vó, tem tio, tem tia, não é? Família é grande. Então eu vou convidar os avós para ficarem aqui em cima comigo, com vocês, e todos os outros membros da família para ficarem aqui na parte de baixo, tá certo? Então os avós vêm aqui também, nesse momento tão especial, não é? Uma alegria, né? Quando a gente vê Bruno criado aqui na igreja, né? A Cíntia também, criada aqui na igreja, que eles se conheceram, aqui namoraram, casaram, e aqui hoje estão aqui trazendo esse primeiro fruto desse casamento. Não sei quantos serão, né? Espero que sejam muitos. Mas eu acho, sabe, que eu vou fazer o seguinte: eu vou dar aquela sugestão que os muçulmanos estão fazendo para crescerem no mundo, né? Cada casal com 8 filhos. E nós agradecemos a Deus. Eu sei, Bruno e Cíntia, que desde que vocês receberam a notícia que ele estava a caminho, mas estava a caminho, vocês oraram. Eu sei que vocês têm tido uma vida de oração pelo filho, orando. É poderosa a intercessão do pai da mãe, poderosa. Mas hoje é como se fosse assim, simbolicamente, o momento em que vocês estão participando da educação religiosa do Matias. É como se vocês estivessem oficialmente, simbolicamente, dando esse pontapé inicial de uma caminhada grande. Não é fácil ensinar os filhos no caminho que devem andar. Mas hoje é o pontapé inicial, é o momento em que, diante de Deus e diante da igreja, vocês estão consagrando o Matias ao Senhor, estão dedicando ao Senhor, né? Então esse é um momento muito importante na vida de um casal, na vida de uma família, e nós vamos aqui interceder que Deus possa abençoá-lo, que ele cresça cada dia na graça, no conhecimento, que ele cresça saudavelmente, que ele seja um servo de Deus. Nós vamos orar agora, né? Então, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma dádiva que ele dá. Salmo 127, uma dádiva, um presente. Mas Deus dá esse presente, mas ele quer ver esse presente muito bem cuidado.
quer ver esse presente muito bem protegido, muito bem educado, muito bem formado. E a principal formação de uma pessoa não se dá nos bancos das escolas, se dá dentro de casa. Principal formação. Então vocês têm uma responsabilidade grande. Cada pai e mãe que está aqui, quando vê esse casal apresentando um bebê, é tempo de repensar a sua responsabilidade como pai e mãe de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Vamos orar pelo Matias? Eu queria um pedestal para poder segurar o Matias, não é? Não, para segurar o microfone. Tu acha que eu vou botar teu neto no pedestal? A irmã Uda está achando que eu vou botar o Matias no pedestal. Eu vou fazer isso com o menino nada, ele já vai começar no pedestal? Não, de jeito nenhum. Ele está mostrando aqui, viu? Então Deus abençoe os avós, né? E os familiares que estão aqui. Todos vocês têm uma responsabilidade nisso aqui, viu? Porque o Matias precisa receber de todos vocês bons exemplos. É ou não é? Não é só privilégio, não. Tem responsabilidade. Todo privilégio tem responsabilidade. Não é? Olha lá. Olha aqui. Né? Olha lá. Conhece a igreja, rapaz? Olha lá. Olha que igreja bonita que você tem. Ó. Viu? Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir para vocês direcionarem as suas mãos. Senhor Deus, nosso bendito e amado Pai, aqui está em nossas mãos esse presente, essa dádiva, vida das tuas mãos. É teu, Senhor. Nós queremos nessa manhã aqui com muita alegria no coração. Nós queremos consagrar Matias a Ti, dedicá-lo ao Senhor. Nós, Senhor, essa cerimônia é simbólica, porque o Senhor já o conhece, porque foi o Senhor quem o fez. Mas nós aqui, como os pais, os avós, os familiares e a igreja, está aqui, Senhor, simbolicamente dizendo: Senhor, aqui está o presente que o Senhor deu, mas nós reconhecemos que é teu e consagramos a Ti. Que o Matias seja uma bênção, Senhor. Uma bênção para os seus pais, uma bênção para os seus avós, uma bênção para a sua família, uma bênção para a sua igreja, uma bênção para o mundo. Ele é um dom para o mundo. Que o Matias, antes de se preocupar com qualquer dom da vida dele, ele entenda que ele mesmo é um dom do Senhor para o mundo. Ó Deus, que ele cresça em todas as dimensões da vida, que ele cresça em graça, cresça em sabedoria, cresça diante dos homens, cresça diante de Ti, que ele seja saudável, Senhor, e que ao começar a entender as coisas, ele possa entender o Seu amor para comigo, Tua graça para comigo. Nós entregamos as Tuas mãos, dedicamos a Ti e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir. Cadê a Tânia? Dá para a Tânia para dizer que ele agora, viu? Rapaz, você fica sabendo que você agora já foi matriculado no departamento infantil do Ministério Infantil da Igreja. Eu quero ver você ativo, viu? A Bíblia da vida do Matias, viu? E o certificado de apresentação. Então está ganhando a Bíblia do bebê para que vocês comecem a ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Parabéns a toda a família. Deus abençoe grandemente. Nunca se esqueça, né, da Bíblia quando diz essa coisa, as coisas que eu te ordeno, essas palavras estarão no teu coração. Vocês vão ensinar aos seus filhos ao levantar, ao deitar,
ao andar pelo caminho. Ou seja, a melhor educação religiosa do filho é a educação informal. É aquela que ele vai vendo em vocês dia a dia. Claro que a da igreja é importantíssima, mas a melhor educação religiosa é a do dia a dia. Amém? Deus abençoe vocês. Bem, podem sentar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é um privilegiado. Sabe por quê? Irmãos, estou muito feliz. Nós fazemos parte de uma igreja viva em Cristo Jesus e viva no Espírito Santo. Uma igreja que abençoa casamentos e famílias, uma igreja que consagra crianças ao nosso Senhor, uma igreja que batiza aqueles que se decidem a Jesus. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja viva. Hoje nós vamos estar falando sobre santificação e o Espírito Santo. Este é um tema muito abordado quando nós pensamos em adolescentes, quando nós pensamos em jovens. É um tema muito pregado sobre santificação. Dentre tantos textos que falam sobre santificação, eu gostaria de começar nesta manhã lendo Hebreus 12, 14. Queria também comunicar aos amados que nós usamos como material de apoio para essa mensagem um livro do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho e um livro do Dr. Martin Luther Jones, que foi o nosso material de apoio para podermos preparar essa mensagem. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor esteja nos usando como instrumentos vivos em Tuas mãos, Pai. Que nós possamos falar de forma simples, para que todos nós possamos entender a Tua palavra, mas também com a autoridade vinda do Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui impactados e cheios dele. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é santificação? Como se dá a santificação? A santificação, ela está dentro da salvação, que se divide em 4 tópicos. Os que gostam de estudar teologia conhecem um pouco deste assunto: a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus. E é interessante nós entendermos que a regeneração não é obra nossa. Nós sozinhos não podemos nos chegar até Deus. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão e a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo de Deus. Já ouvimos sobre o batismo no Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A justificação, ela ocorre simultânea com a regeneração. É o ato pelo qual Deus considera os méritos do sacrifício de Cristo e absorve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo. Isso é justificação. E isso também nos capacita para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente, daqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo.
absoluta e definitiva perfeição física, mental e espiritual por todos os crentes. Começa no arrebatamento e continua através de toda a eternidade. Nós poderíamos aqui fazer uma série de mensagens, pastor, sobre santificação, sobre glorificação, sobre justificação e sobre regeneração. Mas nós vamos focar nesta manhã na santificação. E nós, como batistas, nós temos que conhecer aquilo que a nossa denominação fala sobre as doutrinas, irmãos. Nós temos lá um site chamado batistas.com, onde tem a nossa declaração de fé. E lá existe a santificação. E eu vou estar lendo aqui o que a declaração de fé dos batistas fala sobre santificação. É um processo que, principiando da regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo. Eu quero frisar a frase que vem agora a seguir. Mediante a presença e o poder do Espírito Santo que nele habita. Ele ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença e pelo fruto do Espírito Santo, bem como por uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. E aqui vem uma série de citações bíblicas. Amados, nós temos que entender que santificação somente é possível através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo que habita cada um de nós. Nós temos ouvido de termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela se correlaciona com uma vida de santidade. Sem o Espírito Santo não há santificação. Interessante é nós entendermos e nós pensarmos que ser moralmente fiel, viver de acordo em relação ao que a sociedade espera de um bom cidadão, ter uma vida de pureza, tudo isso em si mesmo não nos torna santos. Apenas em Cristo e no Espírito Santo nós somos santificados. As pessoas podem ter um alto padrão moral, podem ser maridos e mulheres fiéis aos seus esposos, podem deixar uma vida de imoralidade sexual, mas se não estiverem em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus, ali não há santificação. Santificação sempre deve ser uma questão e uma busca em relação a Deus. Nós sozinhos não podemos nos santificar. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Ele, aí sim somos pessoas santificadas através do Espírito Santo. Devemos ser cada dia mais parecidos com Jesus, cada dia testemunhando com palavras, ações e atitudes a vida que temos em Cristo e através do enchimento do Espírito Santo. Dr. Martin diz que santificação é um processo que começa desde o momento da nossa regeneração e justificação, continua progressivamente ao longo de nossas vidas e só será perfeito após a nossa morte. Dr. Martin também diz que santificação é aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, o justificando da corrupção do pecado e o capacita a realizar boas obras e as obras do Senhor na sua vida. Muitas vezes nós pensamos que santificação, ser santo,
está ligado à manifestação de dons espirituais. Muitas vezes nós fazemos uma escala de santificação. Pastor, ministro da área de oração e devoção, colocamos o pessoal do louvor, colocamos os diáconos e nós vamos fazendo uma escala. Amados, santificação não está ligado à manifestação de dons espirituais. Muitas vezes nós achamos que quem tem o dom X é mais santo do que aquele que tem o dom Y. Santificação não está ligada a dons. Algumas denominações, inclusive, classificam os mais santificados na igreja como aqueles que, por exemplo, falam em línguas, em detrimento daqueles que não têm este dom. Não existem níveis de santificação em relação aos nossos dons. Alguns pensam que santificação é se isolar de tudo e de todos. Na Idade Média, nós tivemos na Igreja Católica algo muito forte, monges que se retiravam e buscavam a santificação. Muitas vezes nós pensamos nisso também, nos afastamos da sociedade, nos afastamos daquilo que nós achamos que vão nos prejudicar como pecado, achando que nos afastando das pessoas estamos nos santificando. O interessante é que a Bíblia declara que o nosso próprio Deus, Ele é santo, santíssimo, perfeito em santidade. Mas isso não significa que o nosso Deus é isolado. Pelo contrário, Ele se envolve conosco. Se envolve tanto que mandou a Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. E está conosco neste momento através do Espírito Santo, na nossa igreja e nos nossos corações. Sua santidade está relacionada com o seu caráter e não com o seu isolamento. Sua santidade está relacionada ao seu caráter e não à solidão. Temos que ser uma igreja santificada no Espírito Santo, sim, mas não uma igreja isolada da sociedade. Muitas vezes pensamos que trazendo pessoas com dificuldade de caráter, trazendo muitas vezes pessoas com dificuldades de moralidade para dentro da igreja, a nossa igreja vai se tornar menos santa. Pelo contrário, através da santificação do Espírito Santo, vamos influenciar a sociedade e a sociedade ver através da igreja e buscar a Cristo Jesus. Amém? Assim como Ele é santo, o seu povo deve ser santo. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. No Novo Testamento, nós podemos entender a santificação por dois ângulos, irmãos: o ângulo da negação e o ângulo da busca. Isso é importante a gente ter esta ideia. O ângulo da negação é romper com o erro, é fugir do mal. 2 Coríntios 7,1 nos fala sobre isso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Um dos ângulos da santificação. Certas atitudes e determinados comportamentos não são compatíveis com o caráter de Cristo. Qual é o padrão do nosso caráter? O caráter de Cristo. Temos que romper com o erro, temos que fugir do mal. Vivemos uma sociedade em que o caráter tem sido deturpado. Nem sempre o errado à luz da Bíblia é o errado nos nossos dias. Mas algo importante nós sabemos: o errado é errado sempre, mesmo que a sociedade diz que o errado está certo. Mas no Novo Testamento nós também podemos ver a santificação pelo ângulo da busca. Deve ele nutrir a compreensão de que ela é a santificação e a vontade de Deus para a sua vida. Nós devemos buscar a santificação. Santificação não é apenas não fazer as coisas erradas. Santificação é não fazer as coisas erradas, mas também fazer as coisas certas.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1, e andai em amor, a parte A do versículo 2, andai como filhos da luz, o versículo 8, e a parte final, enchei-vos do Espírito Santo. Santificação não é apenas negação das coisas erradas, mas é a busca da vontade de Deus para as nossas vidas e o enchimento completo do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Então, entendemos que a santificação não é apenas fazer as coisas erradas, é fazer as coisas certas também. Para termos uma vida santificada, temos que buscar a Deus, nos relacionar com Cristo e sermos cheios do Espírito Santo. O papel de Deus, o papel de Cristo e o papel do Espírito Santo na santificação. O papel de Deus. A Bíblia ensina que é Deus quem nos santifica e é a vontade de Deus a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. É a vontade de Deus e é Deus que nos santifica. Para isso, Ele vale do processo de nos educar como filhos. Você que é pai, você sabe que muitas vezes nós temos que corrigir os nossos filhos. Muitas vezes nós temos que dar uma palmadinha nos nossos filhos. E no processo de santificação, assim muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Situações que se levantam em nossa vida e o Senhor utiliza essas situações para que possamos buscar a santificação. Desejar a santificação e tê-la em nossas vidas é obra de Deus. Assim Ele nos aperfeiçoa a cada dia para fazermos Sua vontade e para que possamos ser agradáveis a Deus. Hebreus 13:21, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Papel do Filho. Amados, em Cristo Jesus, nós podemos nos santificar. Foi em Cristo e foi Cristo que conquistou a santificação para nós. Paulo nos diz isso. Mas vós sois deles, e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pelo sacrifício de Cristo, e no sacrifício de Cristo, nós conquistamos a possibilidade de sermos santos, como nosso Deus é santo. No processo da santificação, qual que é o nosso alvo? Jesus. É o alvo que nós devemos caminhar, Cristo Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Aqui nós podemos entender que realmente, como cristãos, esta palavra, que lá na igreja primitiva significava que nós éramos e que nós somos pequenos cristos, aqueles que buscam o caráter de Cristo, aqueles que procuram ser parecidos com Cristo. Ser santo significa sempre caminhar em direção a Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Ele morreu a fim de santificar a igreja, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Se a santificação, o nosso alvo, não for Jesus, já estamos começando errado. O nosso alvo não deve ser aquilo que as pessoas possam pensar de nós, mas aquilo que Cristo fez na cruz e a vida de Cristo.
Papel do Espírito Santo. O Espírito Santo atua em nós para nos transformar e para nos moldar a cada dia. A santificação é obra do Espírito Santo em nós. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo, e a fé e a verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem produz em nós o fruto do Espírito. Eu não sei, pastor, se nós vamos fazer uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito, mas é algo muito grande também. É somente no Espírito Santo que nós podemos ter a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Você pode olhar lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito é aquilo que evidencia a nossa santificação. Se você não verifica na tua vida amor, mansidão, bondade, significa que você ainda não tem alcançado a santificação. Ser santificado é deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Dr. Martin Lloyd-Jones diz: portanto, enquanto podemos dizer que a santificação é obra das três pessoas da Trindade, ela em especial é obra da terceira pessoa, o Espírito Santo, porque como já vimos, ele quem faz a mediação entre Cristo e nós, é ele quem aplica em nós a obra de Cristo, e é ele quem forma Cristo em nós, e é ele quem nos une a Cristo. Temos que buscar, amados, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas e o nosso papel na santificação? Qual é o nosso papel? Nós temos parte na santificação. Nós não somos passivos na santificação. É obra de Deus, é obra de Cristo, é obra do Espírito Santo, mas nós também temos participação. A nossa parte começa com o fato de que devemos nos oferecer a Deus para que a santificação aconteça na nossa vida. Romanos 6,13 diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. A santificação significa dar toda a nossa personalidade, toda a nossa vida a Deus. Santificação significa dar os nossos pensamentos ao Senhor. O que tem pairado em nossa cabeça? O que tem fomentado as nossas fantasias, irmãos? Nossa cabeça, ninguém sabe o que está acontecendo lá, mas nós sabemos. Os nossos bens, os nossos talentos, o nosso jeito de ser, a nossa vida como um todo, nas mãos do nosso Deus. Isso é parte nossa, nós que temos que fazer, nós que temos que dedicar a nossa vida como um sacrifício vivo e santo aos pés do Senhor. Quando deixamos o Espírito agir em nossas vidas e matamos a obra do corpo, então nós temos vida e santificação abundante. Como queremos a santificação se temos, em vez de alimentado o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, temos alimentado a carne, os desejos da carne? Neste sentido, a santificação é parte da salvação que nós desenvolvemos, lembrando que isso acontece somente debaixo do Espírito Santo. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Como nós podemos pôr em ação a salvação? Através da santificação. Com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer
quanto realizar de acordo com a vontade boa dele. Como que nós podemos alcançar a santificação? Como que nós podemos alimentar a santificação na nossa vida? Não há atalhos. Amados, não há atalhos para a santificação. E dentro desta parte da mensagem, Deus tocou muito no meu coração. Eu tenho muito a crescer. Nós temos muito a crescer na santificação. Não apenas a nossa presença em cultos, mas a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Primeiro, para que nós possamos alcançar a santificação, é preciso querer. Quando nós queremos comprar um carro novo, nós guardamos dinheiro e compramos aquele carro. Quando nós queremos fazer uma viagem de final de ano, nós guardamos, fazemos uma poupança, ou parcelamos a nossa viagem e nós fazemos a nossa viagem. Muitas vezes, quando nós queremos fazer grandes eventos na igreja, nós nos mobilizamos como igreja do Senhor, planejamos, organizamos e fazemos grandes eventos, grandes apresentações, grandes congressos, grandes retiros. Em primeiro lugar, para que nós possamos alcançar a santificação, nós precisamos querer sermos santos diante do Senhor. Muitas vezes, temos a nossa vida religiosa, aonde dentro da igreja e nas atividades que nós temos dentro da igreja, nós somos santos. Mas no nosso dia a dia, lá no íntimo, aquele que os irmãos não podem ver, muitas vezes não buscamos e não queremos a santificação. Temos que querer, temos que ter atos e atitudes. Ninguém é salvo contra a sua vontade. Da mesma forma, ninguém é santificado contra a sua vontade. Você quer ser santo? Segundo, como nós podemos alcançar a santificação? Amados, não há atalhos. Esta palavra é certeza para nós, porque é a palavra do Senhor. Para que nós possamos alcançar a santificação é preciso querer, mas é preciso também a meditação e a leitura da palavra de Deus. Como queremos ser santos? Como queremos ser uma igreja santa se nós não meditamos, se nós não lemos a palavra de Deus lá na nossa casa, não dentro da igreja? E também a questão não é ler a palavra de Deus como um romance. Eu vou ler 10 páginas deste livro para acabar logo com esse livro. Nós temos que nos alimentar espiritualmente da palavra, meditar nela todos os dias e apropriarmos da palavra de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida, dos deveres e dos direitos que nós temos na palavra do Senhor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esta semana que passou, eu compartilhei com o pastor Valdo, eu leio um livro, e eu li aquele livro, amados, em 2 dias. Um livro de 200 e poucas páginas. O livro estava muito legal, muito bom. O livro é O que Estão Fazendo com a Igreja, muito bom. Nicodemos que escreveu este livro. E quando eu estava fazendo esta mensagem, eu pensei, por que será que nós lemos um livro em 2 dias, mas nós não conseguimos muitas vezes tirar 30 minutos do nosso dia para meditar na palavra do Senhor? Com disciplina, com responsabilidade. Fazemos uma resenha crítica da faculdade muito bem, nas madrugadas. Quem aqui nunca fez uma resenha crítica nas madrugadas da vida para poder entregar no outro dia? Mas muitas vezes não acordamos na madrugada para meditar na palavra do Senhor e buscar a santificação através desse relacionamento com Cristo na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ninguém pode descobrir a vontade de Deus sem lê-la com fome e aplicá-la na sua vida.
Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Medite na palavra de Deus. Para que possamos alcançar essa santificação, é indispensável uma vida de oração. Uma vida de oração nos leva a um crescimento espiritual, e uma vida de oração nos leva à santificação. Efésios 6,18, a palavra de Deus nos diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Momento de intercessão é importantíssimo no culto, mas muitas vezes nós resumimos a nossa semana de oração ao momento de intercessão da igreja. Passamos por lutas, por dificuldades, por anseios, e muitas vezes não sabemos por que passamos por isso. Será que é porque não temos resumido a nossa vida de oração ao domingo pela manhã, ao domingo à noite? Amados, eu não estou aqui para me colocar numa posição superior a ninguém, mas não é uma realidade da nossa igreja, é uma realidade da igreja como um todo. Os cultos de entretenimento têm se enchido muito, e os cultos de oração têm se resumido a praticamente 10, 15 pessoas. Até mesmo algumas igrejas já terem até acabado o culto de oração. Se estiverem orando como célula, até tudo bem. Toda igreja envolvida na célula. Mas muitas igrejas não têm célula e também não têm culto de oração. Quer ter uma vida santificada com o Senhor? Ore. Para que possamos ter uma vida de santificação, nós precisamos também adorar a Deus. Sozinhos, mas também no culto. É indispensável a nossa participação no culto, amados. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 5, 19 e 20, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que ter uma vida de adoração sozinhos, mas temos que ter uma vida de adoração como igreja. A atitude de adoração de Deus implica em relacionamento com os demais. Como estão o seu relacionamento com os demais da igreja? Ah, pastor, eu não participo de célula porque eu não me dou bem com os outros irmãos. Ah, eu não participo da célula porque eu não quero abrir a minha vida para outras pessoas. Temos que adorar a Deus reunidos como igreja, na célula, mas também aqui nos cultos de domingo, amados. Nos departamentos, nos ministérios da igreja, como juventude, como adolescentes, como crianças, como homens, como mulheres, como famílias. É aquela ilustração do vareto, que quando está junto com outros varetos numa grande fogueira, demora para apagar, mas quando aquele vareto sai da fogueira e fica sozinho, o que acontece rapidamente? Ele se apaga. Infelizmente, nós temos vivido uma época, e não são poucas pessoas, que dizem que conseguem ter uma vida de intimidade com Deus e uma vida de santificação longe da igreja. Eu não consigo entender isso, e a palavra de Deus também não consegue explicar desta forma. Temos que estar unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nas cartas de Paulo nós temos dezenas de citação para vivermos juntos como igreja. Infelizmente, esta filosofia e esse pensamento tem invadido a cabeça dos crentes, até mesmo a cabeça da juventude, onde nós podemos viver como igreja sem estar na igreja, sem participar da igreja. Se nós queremos ter uma vida de santidade, nós temos que ter uma vida de adoração, e temos que ter essa vida de adoração juntos e unidos como igreja.
Se queremos ter uma vida de santidade, nós também devemos ter uma vida de testemunho pessoal. Porque uma vida de testemunho pessoal nos ajuda a fortalecer a fé e desenvolver a santificação. A palavra do Senhor nos diz, é um texto muito conhecido: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Amados, esse texto não foi escrito somente para que as pessoas se convertessem. Esse texto foi escrito para que nós tenhamos uma vida de testemunho a todo momento, que a nossa vida pregue a palavra do Senhor, que nós tenhamos uma vida de testemunho pessoal. Quando nós nos importarmos definitivamente com isso, de sermos testemunhas vivas do Senhor no nosso trabalho, de sermos uma vida de testemunha do Senhor lá na faculdade, lá no colégio, lá no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, se nós nos preocuparmos em termos uma vida de testemunho, com certeza teremos uma vida de santificação diante do nosso Senhor. E isso não é para se preocupar com o que os outros falam de nós, mas para testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Testemunhar, pregar, é exercício de fé e exercício da santificação. Se nós queremos ter uma vida de santificação, nós temos que ter uma vida de domínio próprio. E o domínio próprio, a autodisciplina, é indispensável na busca da santificação. É morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É morrer para as nossas vontades e viver para a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Tito 1,8. Esse texto ele está falando para bispos, mas nós sabemos que no Novo Testamento há o sacerdócio universal, não há um clero, todos os crentes são sacerdotes de Jesus. Então essa palavra é para todos nós, que nós sejamos hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, consagrados, que tenhamos em nossa vida o domínio próprio. Muitas vezes, isso nós temos compartilhado com a juventude da igreja, alguns deles sabem disso, nós falamos muito sobre esta palavra, do nosso pecadinho de estimação. Muitas vezes conseguimos vencer tantas coisas na nossa vida, mas nós não temos domínio próprio para vencer o pecadinho de estimação. Eu não sei qual é o teu pecado de estimação. Talvez seja a impureza sexual, talvez seja a prostituição, mas talvez seja a mentira, talvez seja a soberba, talvez seja o orgulho, talvez seja a vaidade, talvez seja a fofoca. Temos que ter domínio próprio, temos que ter autodisciplina. Se queremos ter uma vida de santificação, temos que buscar isso dia após dia. Para que tenhamos uma vida de santificação, nós temos que ter um companheirismo cristão. Esse é um elemento muito forte. Como os crentes falam mal uns dos outros, na nossa igreja não. Mas as outras igrejas falam, às vezes falam uma coisinha do outro. Poxa, aquele retiro de casais podia ter sido. Eles não estavam tão bem vestidos, caracterizados, eles podiam ter colocado umas joias, mas como nós, muitas vezes, em pequenos detalhes, nós, desde abençoarmos, nós amaldiçoamos com a nossa boca, com a nossa palavra. Perdemos a oportunidade de abençoar criticando. Temos que ter um companheirismo cristão. A mutualidade é um elemento muito forte no processo da santificação. Faz com que aprendemos de nossos irmãos e faz com que exercitemos. Somos fortalecidos pela fé e na santidade, pelo companheirismo. Irmãos, caminhar juntos. Não somente em culto, mas caminhar juntos no nosso dia a dia. E amados, é por isso que eu amo a célula. Porque é na célula que nós podemos ter companheirismo cristão, que podemos caminhar juntos. Eu não sei qual é a dificuldade que o pastor Michael passou essa semana.
Mas se ele compartilhou isso com a célula dele está orando por ele, está caminhando com ele nessa dificuldade. Eu não sei qual foi a alegria que o Clodoaldo viveu essa semana, mas eu tenho certeza que na célula dele ele pode compartilhar essa alegria, e a célula dele chorou com ele quando ele chorou, mas se alegrou com ele quando ele se alegrou. Irmãos, para termos vida de santificação, temos que ter vida de comunhão um com o outro. Amado, não perca a oportunidade de viver célula. É um tempo maravilhoso que Deus tem nos dado. Romanos 1,12, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amados, nós poderíamos continuar falando muito sobre santificação. Poderíamos falar, talvez, alguma série de mensagens sobre santificação, mas nós chegamos ao meio-dia. Nós temos que almoçar. Mas eu convido você a fechar os teus olhos, porque nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão ao lado de Jesus a respeito da santificação da minha vida e da sua vida. Santificação não é barulho. Santificação não é ser contra tudo e contra todos. Santificação não é se isolar do mundo. Santificação não é apenas uma atitude positiva, mas é um desejo inabalável de querer ser do Senhor, de agradá-lo em tudo na vida. Para isso é preciso deixar certas atitudes. Para isso é preciso deixar certos prazeres carnais. Para isso é preciso entregar a vida por completo nas mãos do Senhor. Isso requer de nós vontade e submissão a Deus. Para alcançarmos a santificação, é preciso querer. Para alcançarmos a santificação, é preciso meditar na palavra de Deus. Para alcançarmos a santificação, é preciso ter uma vida de oração. Para alcançarmos a santificação, é preciso uma vida de adoração a Deus, de testemunho, de autodisciplina e domínio próprio, e de companheirismo cristão. E para alcançarmos uma vida de santificação, é preciso buscarmos a cada dia sermos cheios do Espírito Santo de Deus, até que transborde na vida de cada um de nós. A santificação é a obra do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amado, eu não sei como que você tem vivido, se você tem buscado uma vida de santificação, se tem alguma dessas áreas que você precisa desenvolver mais. Quem sabe você ainda não tenha tomado uma decisão de querer a santificação, de buscar a santificação. Talvez você ainda não tenha feito uma decisão de realmente ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Talvez você não tenha tomado uma decisão de ter uma vida de oração. Talvez você não tenha tomado uma decisão de ter uma vida de adoração a Deus, de ter uma vida de testemunho vivo, ou não tem tido domínio próprio. Mas eu quero que você, no seu lugar, você esteja colocando a tua vida no altar do Senhor. Esteja orando agora, pedindo para que o Espírito Santo te santifique, te encha. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo, Pai, que nós não somos nada diante do Senhor. Reconhecendo, Pai, os nossos pecados. Reconhecendo, Pai, que muitas vezes a carne tem nos puxado para longe do Senhor, os prazeres.
Mas, Senhor, neste momento nós pedimos perdão, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o seu sangue, nos purificando de todo pecado, Pai. Nós pedimos agora, Senhor, o Espírito Santo nos encha as nossas vidas, que nós possamos transbordar do Espírito, para que possamos realmente ter uma vida de santificação diante do Senhor, que possamos ser santos como o Senhor é santo. Trabalha na vida da tua igreja, Pai, para que nós como igreja possamos ser santificados diante do Senhor e principalmente